Olha lá, ó. O aparelho já inicia com bud acima de 1,8 ampere. Não precisa nem falar para vocês que a CPU está fritando aí, né? 1,8 é próximo a curto, né? Você está com a fonte em 3 ampere, está ligando com a metade praticamente do consumo de corrente. Então, esse aparelho aí também, o iBoot não iria... a corrente está muito alta, está aquecendo demais o aparelho. Só que, nesse caso, o indutor vai apresentar uma falha. Tá? Esse indutor aí, ele pode apresentar uma falha. E engraçado que a falha não vai ser apresentada nele. Engraçado que a falha não é apresentada nele. Eu não sei se vocês já pegaram aqui. Quem aqui já pegou iPhone 7, 7 Plus, com o indutor lá, próximo do codec de áudio aquecendo? Levanta a mão. O David, o Lucas. Resolver? E não é ele que está a falha. É o socket fixed. Cada outro lado da CPU. E olha como é magnífico o estudo de bug. Eu tenho um camarada que está falhando, só que o consumo de corrente ataca outro indutor. O outro indutor aquece, que é o GPU SRAM. Mas quem está falhando é o socket fixed. Aí, porra, que loucura é essa? O socket fixed está desconectado, porque o cara foi fazer codec 400%, soldou lá embaixo, deu pau a 600 mA. Quem aquece? GPU SRAM. Porra, que porra é essa? GPU SRAM está aquecendo, mas quem está desconectado é o socket fixed. Porque a CPU, como eu falei para vocês, a CPU trabalha por blocos. A CPU ela trabalha por blocos. Se eu for dar um power no aparelho e o power já vai para 600 mA, opa, a CPU vai procurar quem trabalha com 600 mA. Quem é que trabalha com 600 mA na placa? GPU SRAM. Se vocês abrirem o esquema elétrico lá, você vai ver lá que do lado tem lá, ó, 0,6 a 0,8 volts. E tem lá uma corrente máxima de 3, 4, 10, 15 ampere. Então, se você der um power no aparelho, ele já foi para 500, 600 mA. E está com o socket fixed desconectado, a CPU já não encontrou ele. A CPU vai lá e procura quem? Quem trabalha com essa corrente. Aí aquece GPU SRAM, que trabalha com a mesma corrente do socket fixed. Então, esse é um caso que algum indutor vai aquecer na placa, mas não é esse. Aí você tem que estudar, irmão. Aí você tem que saber decifrar um erro de indutor que está aquecendo. Olha que coisa um pouco abstrata. Eu tenho um indutor na placa que está aquecendo, já troquei 10 e ele está aquecendo. E o custo de tributo é em 500 mA. Como é que você vai chegar em uma falha de indutor que não é aquele que você está mexendo, sem saber o que fazer? O cara já tirou o PMU. Corrente elétrica. Olha o esquema elétrico, tudo está no esquema elétrico. Se você abrir o esquema elétrico lá, você vai ver a corrente do aparelho lá na malha, ó. Corrente do banco de GPU SRAM. Lá tem a corrente que ele trabalha. Lá vai ter a tensão de trabalho que ele trabalha. 0,6, 0,8, 1 volts, 0,5, 1,2, 1,8. Então eu tenho uma corrente de trabalho do banco e tenho uma tensão. Se eu estou com um indutor que está aquecendo e eu já troquei 3, já troquei 5 e continua aquecendo, está com falha ali? Você vai trocar mais ainda? Você já tirou, mediu, está tudo dentro do padrão. Você comparou com outra placa, pegou outra placa espelho, tirou o mesmo indutor, mediu os pés de outro reverso, ok. Mediu tensão, ok. Você já trocou 1, 2, 3, 4, 5, nada, continua da mesma forma. Você vai continuar aí? Aí está pulsando em quanto esse aparelho? Grava isso. Quantos miliampere ele está startando? Anota no caderno. Teste de indutor, para eu achar a falha de indutor. Eu vou pelo consumo de corrente. Se ele startar em 500 mA, quem é que trabalha com essa mesma corrente nesse aparelho? Aí, pela corrente, eu acho. A corrente vai estar lá no esquema elétrico de cada indutor. Se você pulsar um indutor e ele estiver aquecendo, mas ele não tem falha, mas ele está pulsando com quanto? 500 mA? Já pulsa com 1 ampere? Já pulsa com 1,5 ampere? Lá no esquema elétrico vai ter a corrente do bug falhando. E aí você faz uma associação e você pelo menos já tem um raciocínio como trabalhar. Sem o indutor, ele vai travar. Sem o indutor, ele vai travar. Por quê? Se eu tiro o indutor da GPU SRAM do 7 Plus, trava em 40 mA. Se eu coloco o pulso de boot 700, ele precisa ter um indutor para sempre eu encontrar ele e derrubar ele com a corrente elétrica. Se você tira ele, 40 mA. Se você coloca, pulso de boot 600. Porque a CPU precisa encontrar alguém que trabalha próximo da corrente elétrica do socket fixed que está falhando. Pode passar?
Esse material vocês já têm aí, tá? Então vocês estão completos. A 14, a 15 e a 16 de bugs. Passa. Aqui agora a gente entra no link que vai unir as duas aulas, tá? Opa, deixa na CPU, volta lá. Quem foi que fez uma pergunta de manhã que eu mandei? Pronto. Você percebeu isso? PP, CPU, P, pode. É o Bug Zero. Eu estou te colocando para gravar o seu movimento. Você está fazendo maratona. O negócio, a velocidade, ele não consegue acompanhar a sua. Nem uma 360 Vai estragar o negócio, pô. Deixa a sua lá em cima pendurada. Não, é porque ele acompanha se você está correndo. Pro lado, Não, o negócio tá meio quebrado também. Ah, tá, claro. Você está quebrando o negócio. Ele tá parando acelerado.